você olha para o futuro, você consegue enxergar, humanamente falando, um futuro melhor? Pessoas mais solidárias, mais amorosas, mais compreensivas? Ou você avista um horizonte cinzento, estranho, doente? Nunca se vendeu tanta palestra de autoajuda como em nosso tempo. E quanto mais palestras de autoajuda são compradas e assistidas, mais o ser humano está frustrado e aborrecido. Porque o sucesso, o avanço, a melhora não chega. E de vez em quando alguém já começa a dizer: o mundo está doente. De fato, o mundo está doente. E qual que é o problema? Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos rapidinho o problema. O problema está em o ser humano não querer mais ouvir o conselho de Deus. Em o ser humano fazer um esforço tremendo para apagar da nossa mente, do nosso coração, todo e qualquer valor digno, ético, respeitoso, zeloso. E tenta-se emplacar outros valores que trazem consciência pesada, desespero, pânico, e a solução tão esperada não chega. Andar por esse mundo, precisamos estar bem orientados. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, texto indicado para esse final de semana, textos que tratam ali da transfiguração de Jesus, e também o apóstolo Pedro que escreve falando desse evento que acontece, ele chama a atenção para a Escritura Sagrada. Aponta para a mensagem da palavra de Deus, para a Escritura Sagrada, como um holofote, como uma lamparina, como uma luz que clareia a situação ao nosso redor, até que a estrela d'alva nasça. Vou fazer a leitura do texto em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 em diante, que diz assim: porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura Sagrada provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse é um dos textos indicados para esse final de semana. O outro texto é o texto da transfiguração. Quando Jesus sobe com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ao monte, e diante desses discípulos, Jesus é transfigurado. Ao lado de Jesus aparecem Moisés e Elias. E o que representa esse Moisés e Elias e Jesus ali? A veste dos 3 ficou resplandecente, o rosto de Jesus brilhava como o sol. Pedro ficou tão encantado com a situação que disse: Senhor, é muito bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu vou fazer 3 barracas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Moisés é representante da lei, representa a lei, os primeiros 5 livros da Bíblia. Elias representa o restante do Antigo Testamento, as profecias. Jesus, o cumprimento dessas profecias. Embora Moisés tivesse morrido há tanto tempo,
e Elias tivesse subido numa carruagem de fogo ao céu, Pedro, Tiago e João, que nunca tinham conhecido pessoalmente Moisés e Elias, tiveram essa visão diante de si. E ficaram tão encantados que não queriam mais descer o monte. Por isso propuseram construir as 3 barracas. Com Jesus estando ali, com Moisés e Elias, mostra que Jesus é o amém de Deus, ou o sim de Deus, para as profecias do Antigo Testamento. Isso dava aos discípulos a certeza de que Jesus não era um impostor, um qualquer que havia aparecido como um louco, dizendo que ele era o Messias, mas que de fato nele a Escritura Sagrada se cumpria. Aliás, toda a Escritura Sagrada mostra o ser humano incapaz, pecador, falho, e entregue à sua própria sorte caminha para a perdição. Mas toda a Escritura Sagrada aponta para o alvo, Jesus Cristo, o Redentor da humanidade, naquele que temos, ou através de quem temos, a redenção por causa dos nossos muitos pecados que cometemos contra Deus e contra o semelhante. No entanto, a Escritura Sagrada, que é como todos os livros da Escritura Sagrada, podemos dizer, são como LEDs que focam na direção de Jesus e na sua obra redentora pela humanidade. O mundo tenta apagar esses LEDs e tenta tirar de circulação a Escritura Sagrada, para que as pessoas não enxerguem a salvação, mas que busquem dentro de si capacidade e força para vencer. E quanto mais o ser humano busca dentro de si, mais ele vê o quanto ele é pecador, falho, e que entregue a sua própria sorte, estará perdido e condenado. A Escritura Sagrada aponta sempre para Jesus. E o apóstolo Pedro diz que é como uma candeia, como uma lamparina que brilha no lugar escuro, até o dia clarear. Só existe uma luz nesse sentido. Somente a palavra de Deus é esta luz que aponta para a salvação. Todos os outros ensinos que já foram colocados já deram por terra, caíram em esquecimento ou não trouxeram resultado benéfico nenhum. A Escritura Sagrada mostra para Jesus, nele, uma obra redentora para redimir toda a humanidade. Mas isso passa a fazer parte da minha e da sua vida mediante a fé naquilo que Jesus fez. Se eu não creio naquilo que Jesus fez, eu quero chegar sozinho ao céu. E quanto mais nos esforçamos, tanto mais nós percebemos o quanto somos falhos e o quanto estamos longe do ideal que agrada a Deus ou que traz ao nosso coração tranquilidade ou satisfação. Jesus é o Filho de Deus que traz ou que dava a Deus, o que dá a Deus, alegria completa, pois ele foi o único que veio a esse mundo e cumpriu a lei de Deus perfeitamente. E desta forma nos arrancou debaixo do jugo da lei e nos fez filhos e herdeiros da vida eterna. A Escritura Sagrada ainda está ao seu alcance. Ainda está ao seu alcance. Não negligencie. Aproveite as oportunidades para estudar a palavra, pois ela vai trazer ao seu coração sempre segurança, tranquilidade, não em nós ou na nossa capacidade humana, mas naquele que de fato foi perfeito, magnífico em toda a sua obra, para que eu e você pudéssemos caminhar por esse vale de sombra da morte, por esse mundo tenebroso com uma segurança. Caminhamos para a vida eterna, que foi conquistada para nós mediante o sacrifício de Cristo Jesus. A Escritura Sagrada não foi inventada pelo ser humano. Ela era, é e será sempre o holofote dado por Deus a nós, que foca para tudo que Deus fez, faz e ainda fará, para que nós estejamos com Ele um dia na eternidade, o céu. Olhe mais para a palavra de Deus.
certamente o mundo seria bem melhor se nós ouvíssemos mais o conselho de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.